A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Sou o evangelista Edivaldo Silva. Atualmente sou pastor em um humilde bairro chamado Parque Nova Iguaçu, Lusiânia, em Goiás. Não esqueça e lembre-se, os teus sonhos revelam a tua condição espiritual em que você se encontra. Este é um tema que não se fala nesta era atual, sendo que tem muitas pessoas sofrendo com estes ataques malignos. Vejam alguns pedidos de socorro de pessoas que estão sofrendo. Você precisa ser livre destes espíritos malignos roubadores de energia. Eles roubam tua energia e tiram a tua virtude e vigor. São verdadeiros impostores que agem em meio à escuridão. Veja os pedidos de socorro de um relato de um jovem. Boa noite, paz do Senhor Jesus, irmão. Como faço para Deus repreender esses sonhos imorais? Já tive uma experiência muito real em que eu estava dormindo, e no sonho tinha um espírito mau que fazia com que eu fizesse coisas imorais. Isso aconteceu algumas semanas atrás, e às vezes tenho sonhos parecidos, mas que sempre muda de cenário. Como faço para isso parar? Percebo que sempre que durmo à tarde e acordo, fico completamente sem forças para orar, e sinto meu espírito fraco. Eu sou jovem e tenho apenas 17 anos, e não quero ter a ver com nada dessas coisas. Eu quero que isso pare. Outro pedido de socorro de uma jovem. Pastor, tenho sonhos sexuais. Teve um dia em que eu fiquei com aquele desejo na minha carne, mas eu não aceito isso. Me ajuda. Como faço para me libertar disso? Pois veja, amados, são muitos os relatos de pessoas que são atacadas por estes espíritos de imoralidade sexual, e no inferno existem as câmaras dos condenados por terem sonhos sexuais. Veja outro relato. Já tive esses sonhos. No sonho veio uma mulher muito bonita, e aconteceu sexo no sonho. Só que quando terminou eu fiquei horrorizado. Saiu de trás da mulher um demônio horrível. Então nesse dia soube que o sonho era maligno. Repreendi e pedi perdão a Deus. Amados, sou prova viva destes ataques. Certo dia, eu, evangelista Edivaldo, após o término da oração da madrugada, deitei de barriga para cima. Foi quando eu vi nitidamente um vulto, como um tipo de sombra que corria vindo ao meu encontro e tentava pegar na minha parte íntima. Tomei um susto muito grande e eu repreendi no nome de Jesus. Irmão, eu não estava dormindo, eu tinha acabado de deitar. Talvez você é um dos que tem ataques espirituais nesta qualidade. Escutem estas orientações e sejam livres destes demônios sugadores de forças. Aqui quero relatar mais algumas experiências. Isso para confirmação da veracidade do testemunho da irmã Alice que será relatado abaixo. Quero continuar abrindo os olhos dos amados irmãos acerca dos sonhos imorais, pois eles revelam a tua condição espiritual em que tu se encontra. A Carta Magna diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Digo, porém, amados, que estas experiências são fiéis e verdadeiras. Aqui está uma das maiores provas de pessoas que tiveram experiências em arrebatamentos, e viram que homens e mulheres estão perdendo o céu, e posteriormente passarão a eternidade no inferno por causa da ignorância e de pecados que desconhecem. Veja o que falou Davi: quem pode discernir seus erros? Perdoe-me por erros ocultos. Tem abominações que estão impregnadas na nossa alma e no nosso espírito que desconhecemos. Paulo diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito e da alma. Por falta desta purificação e da ignorância, os demônios têm se aproveitado e levado muitas almas à imundícia. E por mais que seja prazeroso o pecado, ele trará consequências eternas. Os adúlteros e aqueles que cometem qualquer tipo de imoralidades não ficarão impunes, mas sofrerão eterna punição. Tomemos cuidado com a corrupção, pois a corrupção tem se alastrado de uma maneira assustadora e esmagadora. E de todos os pecados aqui, eu quero destacar alguns que têm sido uma pedra de tropeço tanto para os homens cristãos quanto para mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Esta corrupção tem manchado a moral de todas as classes. Uma pessoa me contou que certa feita, ela teve um sonho em que via sua mão cheia de bichos, e grandes larvas saíam da sua mão. Depois ela teve discernimento que era a mão que ela mais usava para se masturbar. Jesus disse: eu porém vos digo, que aquele que intentar para uma mulher desejando ter relação com ela, em seu coração já cometeu adultério. Mateus 5:28. Uma nova pesquisa encomendada pela instituição cristã Proveman Ministries revelou que 77% dos homens cristãos entre as idades de 18 e 30 anos têm consumido pornografia pelo menos mensalmente. O estudo foi realizado pelo Barna Group, e entrevistou 388 homens cristãos que tiveram seus nomes mantidos em sigilo. De acordo com o estudo,
36% dos homens consomem pornografia diariamente, e outros 32% admitem que são viciados em pornografia. Para os cristãos de meia idade, a pesquisa descobriu que 77% acessam materiais pornográficos no trabalho e 64% estão vendo pornografia, pelo menos mensalmente. Já com relação aos homens casados, a pesquisa também revelou que 55% consumiu pornografia mensalmente e 35% dos homens casados já tiveram um caso sexual extraconjugal. Estas estatísticas confirmam o que já sabemos. Definitivamente há um problema com pornografia e assuntos nesta área entre os homens cristãos, e que eles estão morrendo desesperados para que a igreja os ajude com soluções para combater este mal, disse Joel West, que patrocinou a pesquisa e é o fundador da Proveman Ministries. Ele ainda acrescentou: o objetivo da pesquisa não era simplesmente apontar dedos, acusar ou julgar, mas sim obter uma melhor compreensão sobre o alcance do problema à luz do pronto acesso à pornografia na era da internet. Através de muitos meios, os demônios sexuais têm tido êxito na vida de muitos que hoje se encontram cativos em prisões marinhas. Recentemente passamos por uma batalha, sendo que o Deus Pai na sua misericórdia já havia nos revelado através de sonhos e revelação. A missionária Melry sonhou que estávamos com um pastor daqui da igreja sede, e no sonho eu falava que um demônio muito forte estava preparando um ataque contra nós. Era como se estivéssemos em um lugar que havia água, mas enquanto eu batia na água surgia uma placa de propaganda. Esta placa caiu, mas a imagem que estava ali era de um demônio, mas ficava virada de maneira que não dava para identificar o demônio. Aliás, ele estava em oculto, e nossa missão era descobrir aonde estava este demônio para que nós o destruíssemos. A missionária Tina também nos contou um sonho, em que ela chegava em um lugar que morávamos e viu duas mulheres de roupa curta. Descobrimos através da oração que os demônios estavam planejando um ataque contra nós e contra a igreja, que os demônios visavam atacar os pastores. Aliás, o alvo principal seria a liderança. As guardiãs da sede vieram juntamente com a missionária Rose para um dia solene de consagração e oração pela igreja. A peleja foi grande, e através do espírito de oração, entramos em batalha com os demônios que visavam a destruição da santa obra. Nesta batalha, a missionária Melry viu a hora em que das profundezas das águas subia um espírito de sedução. Quando ela teve esta visão, não aguentou e caiu no chão desmaiada e sem força. Mas Deus deu graça e ela nos falou a aparência deste demônio que se tornou tão conhecido na antiga abertura do Fantástico que sobe do meio das águas. Uma mulher e um homem quase que nus. E se você perceber, depois sobem muitos outros de debaixo das águas, e se posicionam no cume mais alto. Isso em lugar de destaque. Veja, amados, que nesta abertura, a mídia revela os demônios que iriam dominar através da mídia podre que derrama a imoralidade em quase todos os continentes. E o Senhor nos deu entendimento que esta mulher do Fantástico é uma prefiguração da Rainha da Costa, ou a Rainha do Mar. Grande foi o combate contra estes demônios, e na guerra espiritual, fomos levados ao fundo do mar. Vimos baús cheios de tesouros, e estes tesouros eram muitas almas aprisionadas que se encontravam em correntes. Lutamos com toda a força do nosso ser, e resgatamos muitas almas tirando-as das prisões. Destruímos os tesouros valiosos destes demônios para a glória de Deus Pai. Amados, este demônio príncipe conhecido como Rainha do Mar, que é conhecida em vários países com nomes diferentes. Nos países africanos ela é considerada como a Rainha da Costa. No Brasil são os demônios tipos Pombagira ou Iemanjá, que é um orixá, divindade africana feminino das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome tem origem nos termos do idioma Yorubá, língua nigero-congolesa, e é Amueja, que significa mãe cujos filhos são como peixes. É considerada a mãe de todos os adultos e a mãe dos orixás. Como vimos que estes demônios são os mesmos demônios das águas, que também são conhecidos como sereias, que é o mesmo demônio influente na prostituição. Em cada país, estes demônios das águas se manifestam com nomes diferentes, e podem se manifestar com diversas aparições, mas suas funções são as mesmas: levar a humanidade à depravação e à imoralidade sexual, pois na maioria das vezes estes demônios têm se manifestado através de sonhos sexuais, pois estes demônios são sugadores de forças que se alimentam com energia sexual, que também é conhecida como energia genésica no sentido de gênese, ou seja, dar início à energia sexual. É um dos poderosos mais primitivos e latentes do ser humano, muito além do sentido de coito, ou seja, do início do contato sexual propriamente dito.
A energia sexual é poderosa e responsável por iniciar diversos processos tanto de origem física, emocional e até mesmo espiritual. Muitos demônios vivem à base desta energia. Tem demônios que ao possuírem as pessoas chegam a ter relação com 3 a 7 ao mesmo tempo. E estes demônios se alimentam, ganham força, se multiplicam através dos atos pecaminosos dos seres humanos. Em Gênesis 3,14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Veja, amados, o quanto é profunda esta palavra, e levemos a mesma para uma dimensão espiritual. A serpente na maioria das vezes se alimenta de outros animais. Sendo assim, ela é um animal que na cadeia alimentar faz parte dos animais carnívoros. Este é o hábito físico da serpente. No âmbito espiritual, o Senhor diz que ela se alimenta de pó, e pó é terra, e sendo terra o Senhor está dizendo que o responsável alimentador sustentador da serpente é o ser humano. Deus disse: Tu veio do pó, para o pó voltará. Gênesis 3,19. E em Gênesis 2,7 diz: E formou Deus o homem do pó da terra. Então entenda a veracidade desta palavra. O diabo Satanás se alimenta do pó, e o pó somos nós. Satanás tem se aproveitado das fraquezas dos homens e da mesma tem se alimentado. Sim, tuas fraquezas, teus pecados alimentam e sustentam os demônios. O pó deixa os demônios fortes. Se Satanás e o seu reino estão tão fortes, é porque o homem o tem sustentado com suas práticas abomináveis. Quanto mais você se afunda no pecado, mais você deixa Satanás forte. Chega de alimentar a serpente, deixe o pecado, corte a pornografia, prostituição e todo tipo de práticas abomináveis. Vive em santidade e neutralize a ação de Satanás em sua vida. E em Salmos 103,14 diz: Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, e sendo pó não podemos deixar que o inimigo se alimente das nossas fraquezas. Poliamor é a definição de um tipo de relacionamento simultâneo entre 3 ou mais pessoas ao mesmo tempo, e com o conhecimento de todos. Estas práticas demoníacas de sexo entre várias pessoas veio diretamente do mundo das trevas. Os verdadeiros cristãos jamais poderão estar envolvidos nestas práticas, como todo tipo de anomalia e fantasias sexuais. Sempre quando se fala destas práticas mundanas, dos gentios que não são dignas de imitarmos, Paulo ainda fala que tudo que eles fazem em trevas são abomináveis, pois os demônios se ajuntaram com os de coração obscurecidos para praticarem todas as abominações. E estes demônios são responsáveis pela contaminação do espírito do ser humano. Os teus sonhos revelam a tua condição atual pela qual tu estás vivendo. Se tu estás puro, terás sonhos puros, pois os sonhos são os meios pelos quais os homens têm o contato direto com Deus ou com os demônios. Os sonhos são meios de presságio vindo das grandes forças espirituais dominantes, tanto a do bem quanto a do mal. Em Jó 33:14-16 diz assim: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Vejam, amados, que aquilo que está prestes a acontecer vem através da manifestação que é nos dada por meio das instruções espirituais, ou força dominantes que regem as vidas que se encontram aliançadas. As manifestações acontecem por vários meios, quer sejam sonhos, profecias ou revelações. Lembre sempre que o espiritual rege o material. Não existe ser nesta terra que não seja influenciado por uma força dominante. Lembra das grandes guerras entre Israel e as demais nações. Cada nação era regida por uma força espiritual. O Egito tinha 10 deuses, por isso que Deus enviou 10 pragas. Deus feriu os 10 deuses que os egípcios adoravam. O Deus verdadeiro os humilhou publicamente, provando que os deuses dos egípcios não passavam de impostores e de medíocres deuses feitos de pau e madeira. Veja o que diz em Deuteronômio 32:17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Resumindo, os demônios dominavam as nações. Por detrás daquelas imagens de esculturas chamadas deuses, a nação dos filisteus era dominada por um demônio híbrido, parte peixe e parte homem, como o deus Dagom, derrotado pelo Deus de Israel. Veja como o Deus Todo-Poderoso derrotou o impostor chamado Dagom. 1 Samuel diz:
A Bíblia diz que quando os filisteus levantaram no dia seguinte, a imagem de Dagom estava caída com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então eles trataram de colocar a imagem de Dagom em seu lugar novamente. Entretanto, no outro dia mais uma vez, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, mas dessa vez ele estava despedaçado. Sua cabeça e suas mãos estavam separadas de seu tronco. Isso causou grande temor nos sacerdotes pagãos. Depois disso, Deus feriu o povo de Asdod com tumores. Então eles reconheceram que o Deus de Israel estava castigando a eles e a Dagom. Depois de seguidos castigos enviados por Deus, eles concluíram que a Arca da Aliança deveria ser devolvida depressa ao povo de Israel. 1 Samuel 5, 2-12. Por isso que a nação filisteia era tão corrupta e imoral, pois era dominada por entidades aquáticas. Estes demônios se tornaram hoje mais conhecidos nas mídias podres e satanistas, como personagens de desenhos fictícios, mas tudo isso não passa da realidade do mundo espiritual, trazendo engano a adultos e crianças que ficam encantados com o mundo mágico das sereias, tritões e seres híbridos demoníacos. Este mesmo Dagom, nos desenhos é conhecido no real mundo aquático como os tritões, que são demônios violentos, destruidores da venerada pureza que só pertence ao Criador, mas que foi repartida com os homens que foram manchados por estes seres impostores do reino marinho. Estes mesmos são conhecidos como os irmãos das sereias. Resumindo, são tudo farinha do mesmo saco, e são responsáveis por espalharem a imoralidade e todas as práticas sexuais ilícitas na terra. Tatuagem, cosméticos e muitos itens higiênicos são inspirados e produzidos no reino aquático. Batom, cílios, perucas e cabelos artificiais são resultados da criação inteligente destes demônios, que no fim é corromper a criação original. Paulo viu a manifestação e a influência destes demônios em seu tempo de peregrinação aqui na terra. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja as classes de demônios que ele fala: aves, quadrúpedes e répteis. Estas são algumas aparências dos demônios híbridos influenciadores daquelas épocas. Resumindo, os seres humanos estão sendo influenciados por um poder dominante. Lembro que das muitas vezes que tive sonhos, principalmente com imoralidade, isto à noite, quando era durante o dia ou em algum momento da minha caminhada, eu era induzido ao pecado, muitas das vezes mesmo estando bem e em alta na fé. De repente, depois do sonho, eu me encontrava em situação desconfortável. Lembre-se que muitas vezes você pode estar bem, em comunhão e em fidelidade, mas no espiritual, há desejos escondidos no mais profundo da tua alma. Como os demônios conhecem muito bem as camadas espirituais, então eles ativam estes sentimentos trazendo sonhos indecentes, e sem esperar, você é pego de surpresa como se estivesse sendo pego por um assalto, e mesmo sem planejar, você acaba caindo em algum tipo de pecado, sendo que, assim como a palavra nos descreve, que Deus fala através dos sonhos, quando o homem se encontra inconsciente no cair do sono, ele recebe as mensagens espirituais, e os demônios, como natos imitadores de Deus, fazem o mesmo. Veja como eles atuam. Jó 4:12. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela, entre pensamentos vindos de visões da noite. Quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram o meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve o silêncio, e ouvi uma voz que dizia: é assim que muitos recebem avisos através de sonhos, pois é importante você se certificar qual é a verdadeira fonte destes avisos. Vou continuar minha experiência com os de prostituição e lascívia.
Certa feita eu passei por uma experiência que quase custou minha vida. Tive sonhos imorais. No dia seguinte fui alvejado com chuvas de sentimentos e imaginações imorais. A guerra foi grande. Resisti muito a esses desejos, e até mesmo imagens que passavam pela minha mente as repreendi em nome de Jesus. Me encontrei em uma situação embaraçosa. Na internet me veio a curiosidade sobre a Deep Web. A Deep Web é o território preferido de hackers, piratas digitais e criminosos. Muita coisa pode ser negociada por ali, inclusive seres humanos. Aliás, este submundo da internet não foi explorado mais do que os 5%. Creio que dentro de mim, este foi um despertar dos demônios para me levarem ao pecado da imoralidade sexual. Nas minhas pesquisas procurando conhecer um pouco desta rede, eu não caí totalmente em imoralidade através da pornografia, mas digitei algumas palavras que deram legalidade aos demônios, que não perderam tempo e vieram ao meu encontro com todos os ardis de destruição. Eu e minha esposa estávamos em oração na madrugada, quando me encontrei em espírito de oração, e vi em visão de Deus 2 demônios diante de Deus que pediam a minha alma. Eles diziam que eu era um traidor, que eu não era digno de confiança. Neste momento comecei a me humilhar diante do Eterno pedindo a Ele que não concedesse a minha alma aos demônios. Neste momento me vi em agonia. O demônio príncipe da pornografia dominante no submundo aquático começou a enrolar os seus tentáculos sobre mim, e era como se ele tivesse subido das profundezas das águas, e com todo o esforço se lançou sobre mim tentando arrancar a minha alma e levar para o fundo do mar. Me vi desfalecendo e quase que perdendo meu fôlego. Deus, o Pai das Misericórdias, levantou a minha esposa missionária Melry, que com a sabedoria do Espírito e com o poder de Deus começou a batalhar pela minha vida, pois a minha alma estava sendo arrastada para o fundo do mar. Eu falei que o demônio que estava prestes a me destruir era o demônio polvo. Ela tem sensibilidade de espírito, sentiu a fúria do inferno destruidor contra mim. Deus a revelou que os demônios pombagira tentaram me destruir aqui na terra. Como não conseguiram, pediram reforço aos demônios das águas, que com muita fúria enrolava seus tentáculos sobre mim. Ela usou autoridade e começou a arrancar com as suas mãos aqueles tentáculos do polvo que me entrelaçava. A batalha foi ferrenha, mas os céus não permitiram que a minha alma fosse aprisionada pelos demônios marinhos. Foi uma experiência inesquecível. Amados, vigiemos e procuremos viver em perfeita comunhão com o Espírito Santo, como fala o nosso irmão Paulo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O mundo espiritual é real. Precisamos quebrar toda aliança com o submundo dos espíritos marinhos, e os teus sonhos irão revelar quais os demônios que estão ali amissados contigo. É necessário fazer o desligamento através da quebra de maldição. Fiz um desligamento com uma jovem de 15 anos que, embora ela era pura na carne, nunca teve contato com homens, mas tinha sonhos com demônios fazendo sexo com ela. Ela nos disse que era como se fosse algo real, ou como se fosse um contato carnal de um homem para com uma mulher. Ela nos falou as portas que os demônios entraram através da confissão, e as fechamos elas, e para a glória de Deus, hoje ela está livre. Meu cunhado não é cristão, mas na sua ignorância espiritual se deparou com uma situação dessa, vindo até mesmo confessar para sua esposa que já não a procurava mais, pois toda noite uma mulher loira e muito linda vinha ao seu encontro e tinha relação sexual com ele. Ele vinha até mesmo sentir o ápice do sexo, chegando até mesmo a se satisfazer, chegando a um ponto de não procurar mais sua esposa, pois ele se relacionava com esta linda mulher que na verdade era um demônio sugador de forças, pois eles se alimentam com a energia do sexo que lhes deixam mais fortes e capacitados para combaterem contra os cristãos. Estes demônios são destruidores de matrimônios. Livre-se deles, ou então será condenado ao inferno, pois tua alma e teu espírito estão em aliança com um outro Deus. São muitos os relatos e experiências que temos. Se você fizer sexo com seu cônjuge usando posições que são usadas em filmes pornográficos, o teu leito conjugal estará em aliança com estes demônios. Já fui visitado em sonhos imorais após relação por fazer uso de posições extremas, e um casal cristão jamais deve fazer essas coisas. Nossos pioneiros missionários e antigos pastores ensinavam às igrejas das suas épocas que a posição comum e certa para um casal cristão é a posição missionária chamada de papai e mamãe, ou de ladinho, e a de ladinho é mais comum em uma gestação. Lembre-se de que tudo que é extravagante tem o dedo dos demônios, e também não podemos imitar os animais. Sexo oral é mais comum entre os animais irracionais, o cachorro, o cavalo e o jumento, pois somos as primícias da criação, e estas práticas eram comuns entre os pagãos, gentios, e não podemos seguir seus exemplos. Veja o que a Bíblia nos diz sobre este assunto. Romanos 1.
21 a 25. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amados, o céu nos espera, e não podemos perder a promessa de eterno gozo e de vida eterna. E em 2 Coríntios 7:1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Veja as experiências da irmã Alice. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a irmã Alice, nome fictício. Vou continuar a testemunhar minhas vivências sobrenaturais que passei quando estava longe do Senhor. Uma vez eu estava totalmente afastada da igreja e das orações, e o pecado predominou minha vida. E o inimigo aparecia para mim em forma de mulher. Por isso eu digo, cuidado com as masturbações. Quando você, mulher, tem em prática, quando você se masturba, você está se relacionando com um demônio. Ou quando é um homem que você tem relação no sonho, é demônio. Tudo isso é porta para entrar no homossexualismo e o lesbianismo. Isso é muito sério, irmãos. Uma tarde de sábado eu ficava deitada assistindo TV, e pratiquei a masturbação. Depois tirei um cochilo e tive uma visão nítida. Veio uma mulher magra, morena clara, cabelos meio ondulados até o ombro e ainda por cima feia, feia de doer. Parecia aquelas mulheres que se entregaram ao álcool ou drogas. Ela tinha uma aparência bem acabada. Estava de shorts jeans de cor preta até o joelho desbotado. Era uma mulher simples de tudo. Veio, deitou do meu lado na cama e jogou um dos braços dela no meu pescoço. Me lembro que eu virei rápido para ela, e coloquei ela em cima de mim e fizemos as orgias sexuais. E pedi a ela para fazer oral em mim, mas ela disse que não iria fazer. Então nessa hora me veio um temor de Deus que não sei de onde veio, que eu a empurrei de cima de mim e disse: Sai daqui, sua demônia. Então eu saí correndo pelas ruas, entrei em um banheiro público e me escondi dela. E ela ficou me procurando. Depois me despertei desta experiência. Então o Senhor Deus nos alerta a não praticarmos a masturbação, porque é pecado. O mundo diz que é bom se tocar para descobrir os prazeres e blá blá blá. Isso tudo é mentira de Satanás. O mundo jaz do maligno. Então tudo que o mundo ensina, é para nós cairmos no pecado e se afastarmos de Deus. Não é fácil ser viciado nessas práticas. Eu ainda luto para deixar. Hoje caio uma vez e outra, porque quem conheceu essas práticas sabe que é muito difícil para se libertar, porque é de tempos em tempos que a tentação vem. Temos que orar e jejuar para mortificar a carne e não cair nos desejos carnais. Quero relatar outra experiência que tive também nesse aspecto. Um dia antes de dormir, fui ver vídeos pornográficos e me deparei com o homossexualismo. E fui ver o pornô gay. Enquanto via o vídeo, me tocava também. Acabou e fui dormir. Assim que caí no sono, escutei um barulho da porta do guarda-roupa se abrindo. E senti algo abrindo minhas pernas e me virou de frente. Quando olhei, era um mundo espiritual. Eu vi o quarto escuro e uma luz avermelhada. E um ser estranho escuro veio para cima de mim, e tivemos relações sexuais. E me sugou toda a energia que tinha no corpo. Eu sentia saindo dos braços e pernas e indo para ele. Quando eu acordei, senti mau cheiro nas partes íntimas. Fui pesquisar na internet e era um tal de incubos e sucubos. É o demônio do sexo. Ele vem e te suga toda a sua unção e energia que Deus te deu. Irmãos, é horrível. Alertem seus amigos e amigas que têm essas práticas de masturbação. É muito perigoso. Peço que orem por mim, porque ainda não estou totalmente liberta. Pode orar pelo nome fictício. Deus sabe quem é. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Sou o evangelista Edivaldo. Faça comigo a oração de desligamento. Se você tem óleo da unção, pegue. Se não tiver, mas tem aí azeite de oliva extra virgem, pegue a garrafa, separe um pouco, consagre ele agora, leve ao alto e diga: Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, consagro este azeite para este fim religioso.
Purifica-o e santifica-o em nome do Senhor Jesus. Amém. Pegue um pouco do azeite. Põe em sua mão. E com o dedo polegar. Unja sua cabeça, suas mãos e seus pés. Depois fique de joelhos. Põe um pouco de óleo na mão. Coloque a mão em sua cabeça e faça esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, a tua palavra diz em Mateus 18:18. Que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Eu, Gabriel ou Miguel, fale o seu nome completo. Quero fazer o desligamento e pactos que fiz com as trevas, consciente ou inconsciente, com os demônios da terra, do ar, do fogo e dos mares. Desligo meu corpo, minha alma e meu espírito de todo o contato que tive com estes espíritos. Me perdoe por estar tanto tempo em aliança com estes demônios, meus sonhos tendo relações sexuais. Minhas práticas abomináveis e imorais é resultado da minha ligação com estes espíritos impostores. Mas hoje venho a ti, e te peço encarecidamente que o teu sangue venha me limpar e me purificar de todas estas abominações que pratiquei quando estive aliançado com estes demônios. Venha a tua palavra como fogo sobre mim, e queima os espíritos esposos e os espíritos esposas, ou seja, os incubos e sucubos. Quebro esta aliança, e a ti entrego, ó juiz santo e justo. Que o mundo espiritual saiba hoje, que diante de ti houve um divórcio entre mim e as trevas. Não há mais ligação e nem comunhão entre mim e eles. E também vos digo, demônios dos 4 elementos, os das águas, terra, vento e fogo, eu tomo o nome que é sobre todos os nomes, o nome poderoso de Jesus, e os repreendo e neutralizo todos os resíduos que pertencem a vocês que estavam impregnados em meu corpo, em minha alma e em meu espírito. Que sejam neutralizados estes poderes das trevas, e saiam da minha vida agora no poderoso nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Eterno. Faço este desligamento e proíbo as vossas visitações em nome do Senhor Jesus. Chega de sofrer ataques e molestações vinda de vocês, demônios, espíritos de pornografia, masturbações e sexos através de sonhos. Eu vos rejeito, e que venha a vossa destruição agora no nome de Jesus Cristo. Demônios da serpente, do lesbianismo, do homossexualismo, eu vos rejeito. Saiam da minha vida. Fecho agora estes portais em nome de Jesus Cristo. Selo com o sangue de Jesus, e confesso que eu sou o que a Bíblia diz que sou, e sou o que Deus Pai me formou. Ele é o meu Criador. Sou a obra mais perfeita do Senhor, e não preciso de coisas que venham das trevas. Sou livre. O Filho do Homem me libertou, e verdadeiramente livre estou. Glória a Deus. Amém e amém. Se você fez esta oração de joelhos e com fé, sinta-se livre e se esforce para viver a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Saudações do evangelista e pastor Edivaldo. Desfrutem da liberdade em Cristo Jesus.